Agora vamos lá. Como eu falei ainda há pouco, a gente hoje vai aprender com ele, que entende tudo de família, de relacionamento, sobre organização de tarefas. Ele já adiantou que isso tem base científica, não é achismo. Então presta atenção. Organização de tarefas, porque o excesso de função afeta a saúde física, psicológica. Muitas vezes isso fica na conta da mulher, né? E a sobrecarga atrapalha tudo. Depois, o rendimento dela como esposa, como mãe, etc, etc. Bom, a Organização de Economia e Cooperação de Desenvolvimento americano constatou em pesquisa que as mulheres fazem 100 horas a mais de trabalho. Olha isso, 100 horas a mais. Portanto, a divisão de tarefas domésticas está diretamente relacionada à saúde. Agora, como dividir essas funções dentro de casa? A forma justa de fazer isso, onde todos serão beneficiados? Ele vai nos ajudar. Psicoterapeuta Léo Freiman. Seja muito bem-vindo, Muito boa tarde. Viu? Boa tarde. Você já conhece o seu cantinho do sofá. Eu também tô feliz que você tá aqui. Tá um dia lindo de chuvinha, gostoso. Né? Sabe que eu sempre tive essa coisa de que assim, o dia tá bonito. Pra quem? Para as plantas do meu jardim, hoje tá um dia lindo. Eu pensei nas flores, gente. Elas devem estar sorrindo muito. Exato. E ainda bem, porque dá uma limpada no ar também, né? Que precisa dessa pureza. Vamos lá, organização de tarefas. Puxa vida, a gente tem que parar para falar disso, né? Parece tão banal, mas não é. A gente precisa falar sobre isso. Se a gente pensar hoje, as competências socioemocionais são um grande fator de contratação de um estagiário, de um trainee e até de promoção de alguém. O que é competência socioemocional? É saber ter empatia, solidariedade, trabalhar em equipe, disciplina, o gosto pela excelência. E onde melhor para aprender isso, Claudinha, se não dentro de casa? Então me diz, que tipo de ser humano, de cidadão, de profissional vai sair de um garoto que cresceu a vida inteira assim, no modo sofá, videogame na mão, tablet, a mãe servindo comida. Eu outro dia recebi no consultório uma mãe que ela, no meio da conversa, comentou que o filho gosta tanto de jogar videogame que ela vai levar comida para ele, dar na boca dele, para ele não parar o videogame, porque ele gosta muito. E esse ser humano tem 12 anos. E aí você me fala, que tipo de família é essa? É uma família servil, em que os pais estão servindo como servos, escravos dos filhos. E isso vai dar ruim, né? Com certeza, porque assim, não é ruim só para a sobrecarga do pai e da mãe, não, porque às vezes a gente se acha mesmo um super-herói, o que não é, mas é para o filho mesmo, né? Exato, porque vai crescer sem saber dividir, arrumar, consertar, colaborar, cooperar. Thomas Frey é um importante futurologista. E ele diz que até 2030, Claudinha, nós vamos ter cerca de 2 bilhões de desempregados no planeta. O Yuval Harari, que é um dos historiadores mais lidos hoje, ele fala que são bilhões, ele fala entre 1 a 3 bilhões de pessoas que vão ser trocadas pelas tecnologias. Então, eu estou falando só do mercado de trabalho, depois a gente vai falar de saúde mental. O mercado de trabalho vai ser cada vez mais competitivo, mais exigente, cada vez mais acelerado, cada vez mais dinâmico. Se uma criança não crescer aprendendo a fazer a sua parte, a perseverar, a olhar o outro, a estender a mão, a ajudar a fazer aquilo que lhe cabe, essa pessoa muito provavelmente está condenada a ser dispensável. Porque todo mundo quer ser importante, mas quantos se importam? Todo mundo quer se dar bem, mas quantos se dão para o bem? Quantos se dão bem? Então, é por isso que é importante uma criança de 5, 7 anos aprender a pôr uma mesa. E não é pôr a mesa qualquer, é pôr uma mesa que nem aqui, olha que bonito isso aqui. Teve um cuidado, teve alguém que pensou, que limpou, teve um jeito certo de arrumar. E isso, para nós brasileiros, é uma etapa que a gente ainda precisa melhorar. Você vai em Paris, por exemplo, qualquer pâtisserie, que são as lojas que vendem doces, você pega o doce tudo bonitinho, simétrico, bem organizado. Eles têm um apreço pela beleza. Itália
a Itália, a França, são países minúsculos perto do Brasil. Então, por que o mundo gosta da comida francesa? Primeiro porque eles têm orgulho do que é bem feito. No Brasil, às vezes a gente tem essa coisa, ou a pessoa que tem sucesso, a pessoa que brilha, é safada, é folgada, teve sucesso, pisou em alguém, o que não é verdade. Não é verdade. A gente precisa parar de ter medo de valorizar, inclusive nossos ídolos. Ayrton Senna, Pelé, Guga, Burle Marx, a gente não fala mais deles e a gente precisa resgatar o ídolo, o exemplo brasileiro. Mas mais do que isso, a gente precisa recuperar o gosto pela excelência, pela letra bem feita, a mesa bem posta, o cabelo bem escovado, porque é no acabamento que se vê o gosto que a pessoa tem pelo que ela entrega ao mundo. A beleza está nos detalhes. Então é sim ensinar uma criança a fazer a sua cama, a acordar com o despertador e também a lidar com a falta. Porque essa coisa da mãe que hoje fica desesperada, mas eu servi arroz já no almoço, no jantar tem que fazer outra coisa, porque tem que estar tudo impecável. Não! A vida é real, ela pode ser mais leve, ela pode ser mais simples. Eu gostei de você falar, a vida real pode ser mais leve, pode ser mais simples, porque hoje em dia eu percebo que a gente pegou como parâmetro as redes sociais. Rede social, gente, é uma pá de mentira. Ou então é uma vida de alguém, mas que não é a sua vida. Hoje mesmo eu recebi de alguém um story de uma influenciadora muito rica, milionária, que tem uma vida de muito puro glamour. Não é a minha vida. E aí, às vezes, as pessoas vão assistindo aquilo e ficam achando que elas têm que ser igual, né? E tem que fazer daquele jeito, uma festa de criança que parece mais um casamento. Não precisa ser assim, né? O filho pode ficar chateado que ele não teve, por exemplo, o bolo que ele queria. E tá tudo bem, não é isso? Nunca atendi na minha vida, e olha que eu atendo há quase 30 anos. Nunca atendi uma criança ou um adolescente que estava lá falando assim, mas eu tô aqui porque eu não tive o videogame tal, eu tô aqui porque eu não fui pra Disney, eu tô aqui porque eu não tinha o carrinho mais legal. Não é nada disso, não é nada disso que importa, não é nada do ter. Agora, mas quando a gente tem demais, eu não sei, eu sinto que quando o adolescente tem demais, parece que ele se perde. Aí eu queria que você explicasse isso pra mim daqui a pouquinho. Com certeza. Porque eles ficam meio assim, né? Perdem o sentido, o valor, não entendem bem o que eles estão fazendo aqui e agora. A gente conversa já sobre isso e a gente vai falar da divisão de tarefas. Um pouco mais. Pra você, mulher, que também tá esperando. Vocês estão falando de filho, e eu, que meu marido não coopera, ou não ajuda, ou não divide as tarefas que seria o certo da casa. Léo, vamos voltar aqui pro nosso papo sobre divisão de tarefas. Mas eu deixei aqui uma pergunta no ar. Por que quando, eu não sei se é impressão minha, mas parece que essa turma que tem tudo fica meio vazia? Não é nem que parece. É aquele ditado que a fome é um bom tempero, ele é bem aplicável nisso que você está falando. A pessoa que tem tudo, ela não tem o desejo, ela não tem a busca, ela não tem a vontade, ela não tem a motivação. Por isso que mimar demais, facilitar demais, servir demais ao filho, acaba enfraquecendo-o emocionalmente. A pessoa acaba não tendo a busca, a vontade, a força para perseverar. E, como a gente falou antes, no mercado de trabalho isso é desastroso, mas não é só no mercado de trabalho. Porque, de fato, uma criança, ou mesmo um adolescente, que é super protegido, que não ajuda em nada na casa, ele vai ser um amigo chato, ele vai ser um namorado, né? De repente grosseiro, talvez até tóxico, porque ele cresceu com essa ideia de que o outro não vale nada, né? Ele talvez até se permita abusar de uma garota, né? Porque de repente ele acha que ele pode tudo. Então isso é ruim em todos os âmbitos da vida, né? Que tipo de pessoa sai de um lar que mima e superprotege e não ensina a empatia, a compaixão, a percepção do outro, a gratidão. Isso tudo a gente ensina pelo exemplo na hora que a gente já estimula essa divisão de tarefa. É o exemplo vivenciado. Então, por exemplo, tem famílias que estão retomando ou fortalecendo o hábito, por exemplo, de fazer uma oração antes do jantar. Tem famílias que têm, por exemplo, um jarro e assim, um pouquinho de papel e um lápis.
E todo dia, todo mundo antes de dormir escreve 3 agradecimentos que tem. Está comprovado cientificamente que a gratidão diminui o cortisol, o hormônio do estresse, aumenta a dopamina, o hormônio da alegria. Então, se todo mundo antes de dormir, pode ser assim, né? Às vezes quem está em casa pode fazer. Por exemplo, eu vou agradecer por não estar com dor. Eu não estou com nenhuma dor, isso é uma maravilha. Nesse minuto tem gente que está num hospital, Deus me livre, agonizando de dor, talvez até assistindo a gente. Eu poderia agradecer por ter 5 dedos na mão. Sim. É uma Coisas coisa que a gente maravilhosa. não percebe, né? Foi o que eu falei outro dia. Depois que eu tive Covid, que eu perdi o olfato, é que eu parei para pensar que eu nunca tinha agradecido a Deus por sentir o cheiro das coisas. Por ter a certeza que a gente vai ter uma cama limpa para dormir, isso não é pouca coisa. Aliás, isso é o essencial. A felicidade, essa felicidade quando ou se, isso não é real. A felicidade não está nem nas redes sociais, nem no futuro, nem no passado. Está em curtir, poder deglutir. Eu lembro quando eu operei um tumor aos 30 anos, que eu fiquei na UTI, depois durante alguns dias consegui deglutir, tomar uma água. Era sensacional. Então tem famílias que por meio de momentos de oração, momentos de expressar a gratidão, momentos de, antes de um jantar de sexta-feira ou o café da manhã no domingo, cada um conta um pouco o que está vivendo, alguma dificuldade que está tendo, algum crescimento. Então, sabe, Claudinha, eu gosto muito da ideia de a gente entender que familiaridade não é um conceito, é uma prática. É familiaridade. Eu sou familiar a você a hora que eu te noto, te considero, te respeito, que eu me responsabilizo por você, que eu me coloco como parte das coisas boas da sua vida. Então não é o exemplo tão somente do pai fazer. Não, aqui em casa é assim que a gente funciona. Filho, você vai arrumar a sua cama, porque apesar de ser o seu quarto, que às vezes adolescente fala isso, é meu quarto, seu quarto dentro da minha casa. Então é importante que tem horas que o pai e a mãe tem que dizer, é assim que nós somos. Com vontade ou sem vontade vai fazer e é agora. Tem hora que o pai precisa dar uma de pai empoderado, a mãe precisa dizer assim, esta é a minha casa, porque em relação à saúde, limites e valores, a última palavra tem que ser do adulto, Claudinha. Perfeito. Segura, eu volto já já. Olha, é pra gente realmente levar esse puxão de orelha, porque ô geraçãozinha que ficou frouxa, né? Ai, minha filhinha, meu filhinho, eu sei porque eu também sou assim. Por isso é que toda hora eu tô aprendendo, por isso é que eu entro em grupo de autoajuda para aprender sobre limite, porque a gente veio com a vontade de ser amigo de filho. E ó, quando a gente é amigo de filho, a gente não é mãe nem pai. Aí, eles são filhos órfãos de pais vivos, pensa nisso. A gente tá aprendendo muito hoje, né? Eu pensei que a gente ia só falar de divisão de tarefa naquele jeito quadradinho, mas o Léo é uma fonte de conteúdo, gente. Que coisa maravilhosa. Vamos continuar, então. Mas sabe o que me ajudou muito na minha carreira, na minha vida? É ter mãe chata. Sabe que hoje, você falou uma coisa muito importante, Claudinha. Essa ideia de muitos pais e mães hoje, de quererem ser amigos dos filhos, isso é desastroso. Porque fica realmente uma criança sem a orientação, sem a referência, sem os valores. E os valores são o que nos valorizam. Na hora de uma contratação, na hora de você escolher que amiguinho vai para casa do amigo, que amiguinho não vai ser chamado para nada. Na hora de você aprender uma matéria na escola, hoje com o aprendizado online, o garoto que não tem o valor da responsabilidade, do respeito, ele nem abre a câmera. Ele torna o professor invisível, ele torna a professora um nada. E aí me diz, ele vai conseguir construir valor como aluno? Vai conseguir construir valor como amigo? Ele vai conseguir olhar a vida como algo bom? Não. E aí isso é porta de entrada, sabe para quê? Pra droga. Para droga, para bebida, para ficar se cortando. Sabe que não é raro a gente ver no consultório garotos com depressão, com automutilação, com até tentativa de suicídio, com a maior dor que um humano pode ter, que é o abandono. Então, às vezes, o pai e a mãe, na melhor intenção, estão mimando, deixando tudo, deixa ele fazer. Esquece de ser amigo e esquece de ser mãe, e o cara tá órfão.
Quer ser amigo? Arruma um amigo da tua idade. Vai no Facebook, no Instagram, vai fazer alguma atividade, entra em contato com os amigos, faz novos amigos, mas não é para lidar com o próprio vazio que às vezes a vida adulta traz, roubando do filho a possibilidade de ter um pai, porque é função de pai e de mãe dizer o certo e errado. É orientar e cobrar capricho nas tarefas. Orientar e cobrar horário para dormir. Outro dia eu ouvi uma mãe falando no consultório assim, ai, já não sei mais o que fazer com meu filho, que ele fica no videogame até 4 da manhã. Eu falei, você não sabe o que fazer? O que a sua mãe faria? O que o seu pai faria? Ai, minha mãe ia lá e tomava. Eu falei, oi, e aí? E você se traumatizou por isso? Não. Aí vai lá, uma baita profissional, cidadã. Você falou isso, eu me lembrei. Gente, olha como é quando você é pai, mãe, né? E a geração passada fez certo isso, que a gente questionou tanto. Meu pai foi tão firme na coisa de ser sim e não, que um belo dia a gente se reuniu e decidimos juntos, os jovens, adolescentes ainda, que a gente não queria mais o videogame, porque o videogame estava tirando a possibilidade da gente conversar e estar em família. A gente vendeu naquela época, era um Atari, que tinha. A gente falou, não, melhor não. Pois Olha é. isso. E você vê hoje em famílias, às vezes na mesa de jantar, cada um com seu tablet. Nem se conversa. Você vê... E você falou uma coisa que é a prática, né? É familiaridade. Então, se não praticar a importância... Vira parentesco. Por isso que esse termo importância vem do português in, que é dentro, mais portância, que é portar. A importância é a prima da confiança, que tem a ver com o fio. É um tecido, é algo que se constrói no dia a dia. Só que o fio, se você pegar para costurar algo, né? A agulha, ela está rompendo, ela está machucando o fio a hora que está costurando. Por isso que às vezes dói para a criança tomar um não. Ela chora, ah, não gosto mais daqui, eu vou embora, eu não gosto mais de você, essa casa é uma prisão. Ai, você está me salvando. A criança faz essa cena porque, para ela, no cerebrinho dela, é muito doído. Ela está ameaçada, ela está frustrada, mas a mãe tem que ressignificar essa dor como a dor do crescimento. Porque o cérebro se desenvolve igual o músculo. Músculo, para eu ter hoje, este músculo é força. Para eu ter alongamento, dói. Por isso que eu sempre falo, dói educar. É difícil educar, mas é mais difícil educar e vai doer mais se não fizer o trabalho certo, que não pode ser só gostosinho. Um cabelo bonito não é fácil de fazer. Uma pedra preciosa não é fácil de fazer. Uma vida edificada não é fácil. Mas é o que nos permite dormir em paz e acordar de queixo erguido, sabendo que você fez o certo e não procurou atalhos. Maravilhoso. A gente quer aprender mais contigo, tem jeito? Claro, volto Tem sempre curso? aqui. Eu tenho atendimento no meu consultório, que a gente está fazendo online, comigo e com a minha equipe. A gente está atendendo normalmente, até mais ainda. E tem um curso agora, dia 4, 11, 18 e 25 de novembro. Em novembro agora? É, a partir da quarta que vem, a inscrição vai até amanhã só. A turma tá bombando, tá muito legal esse curso. 4, 11... 18 e 25, a partir das 8h30 da noite. 2 horas de mentoria diária comigo para desconstruir o ciclo do mimo, falar de tendências e competências para a vida no futuro, como preparar o filho para o futuro. A gente vai falar dos 4 tipos de pais e como desenvolver uma educação consciente, com sabedoria e a relação do mundo digital, dos limites, do horário de sono, quem decide o quê? Ai, é um gente, baita olha, convite de, pega a vida da família na mão. Façam. Esse curso tem que fazer. Nossa, eu quero que minhas amigas, você que está assistindo aí, porque elas compartilham coisas, dores, e você, minha telespectadora, faça o curso. É só entrar no seu Instagram? Só no meu Instagram, Léo Freiman Oficial, tem lá o link na bio, é muito fácil, muito simples, pagamento em 10 vezes. Aí, qualquer dúvida, 11 3813 5311. 11 3813 5311 e tem o canal Léo Freiman no YouTube. Meu amigo, muito obrigada, viu? Muito bom te receber Sempre aqui. muito bom estar com você. Gente, que show, hein? Olha que papo bom pra gente pensar mesmo, fazer uma boa reflexão. Então não vamos perder, tá?